Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é fiel, ele cuida de nós, ele tem zelo por aqueles que depositam a confiança nele. Como ele nos diz, aqueles que por amor do meu nome perseverar até o fim, ele nos diz, que muitos, pela verdade que anunciam, por anunciar o seu nome, serão rejeitados por todos. Mas aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida. O reino dos céus é justiça. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. A Bíblia diz. Quando o povo saiu do Egito, quando ali houve a vitória, Deus concedeu-lhes a vitória, abrindo aquele mar e fechando sobre o exército inimigo. A Bíblia diz que o vulgo estava entre eles. Eles foram libertos da região, mas na verdade ali havia pessoas que os influenciavam, a respeito, para murmurarem com Deus em relação a comida e bebida, a ponto de colocarem Deus à prova, como o caso em Meribá. E a Bíblia diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram suas cisternas rachadas, da qual não retém água. Ele nos ensina a não termos solicitude com esta vida, que bebereis, que comereis. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim, nós perseveramos, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele nos concede sabedoria para viver dia após dia, nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais que pedimos. Está escrito, para que não tenhais solicitude com esta vida, do que é mais o corpo do que o alimento e a vestimenta. Não vê os pássaros que não tecem, não fiam, nem mesmo, não vê os pássaros que não trabalham e nem têm celeiro e nada lhes falta de comida. Não vê os lírios no campo que não tecem, não fiam, e nem Salomão na sua maior glória vestiu tão grandemente. Quanto mais aqueles que perseveram segundo fazendo a vontade do Pai, o qual Jesus disse quando ali os discípulos anunciam que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, e ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. E apontou a eles. A própria mãe estava de fora com os seus irmãos, porque tem que haver a credibilidade, tem que depositar totalmente a confiança nele, tem que vigiar com a incredulidade, porque ele dizia constantemente aos discípulos, homens de pequena fé, por que fazeis assim? Porque grande é a queda e a ruína para aqueles que caem na incredulidade. Sabemos de João o Batista, que anunciava o arrependimento e fazia o batismo de justiça, que foi
lhe é outorgado poder e autoridade, do qual ele vem no mesmo espírito de Elias, preparando o caminho para o Senhor, mas sua cabeça repousou na bandeja da raposa por conta da incredulidade, né, do qual ele anuncia a seus discípulos, pede que vá até Jesus e pergunte: és tu aquele que havias de vir ou havemos de esperar outro? Certamente por conta da prisão, né, por conta ali da situação que lhe foi submetido, ele desfaleceu na fé, e grande foi a queda e a ruína. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida. Aquele que amar mais a sua vida do que a mim, não serve para ser o meu discípulo. Aquele que amar mais o seu filho, a sua filha, o esposo, a esposa, não serve para ser meu discípulo. Quando ali alguns queriam seguir, e ele disse: mestre, meu pai faleceu, posso enterrá-lo? E ele dizia: deixe os seus mortos enterrarem os seus mortos. Ele nos mostra que temos que ter como prioridade a ele, né? E ele disse ainda: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Todo aquele que faz a vontade do Pai é irmão, é irmã, que são os amigos do qual ele nos capacita, né, os dons irrevogáveis, e através do seu Espírito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz e persevere nas obras de justiça. Ouvindo as advertências, da qual nós acatamos e perseveramos no caminho, e anunciando aquilo que não nos é próprio, porque a palavra meramente humana não produz a profecia. Mas quando nós damos liberdade e anunciamos aquilo que o Espírito nos diz, Jesus é a essência da profecia, né? Quando andamos em Espírito, andamos na verdade. O Espírito é a verdade, porque está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A única forma de andarmos na verdade é segundo o seu Espírito. A única forma de andarmos na verdade é pelo seu Espírito. A única forma de desviar do mal é com o entendimento do alto, porque com o entendimento de próprios olhos ninguém alcança, né, somente a ciência do bem. Não se consegue desviar do mal se não for pelo seu Espírito. E assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo a sua benignidade, contando com a sua misericórdia, do qual ele é riquíssimo, e nos compartilha quando ele vê que há perseverança em nós. Jamais sem retroceder, né? Lembrai-vos de quando ali Deus ouve a oração de Abraão, que intercede por Ló, e ali os anjos vão até a sua casa, e ali os anjos constantemente estavam lhe advertindo para que saísse daquele lugar, né? E eles ficaram presos, né, ali, demorando, até que os anjos pegam nas suas mãos e os apressam a sair, né? Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás, retrocedeu e virou uma estátua de sal. Porque o sal, temos que ser o bom sal da terra, a temperança, né? Porque o sal, se perder a sua propriedade, se tornar insípido, para nada serve, a não ser para ser lançado no chão
e ser pisado. Por isso devemos perseverar sem a solicitude com esta vida, sempre confiantes na providência divina, do qual Ele nos dá a prova do seu amor, Ele nos acrescenta até mais do que pedimos. Ele nos concede a sua proteção. A Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Aqueles que servem em espírito e em verdade, os seus anjos estão diante da face do Pai a todo momento. Ele disse também: aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. A Bíblia diz que aquele que não persevera, ele não tem prazer nestes. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Se ele não confessa diante dos anjos e diante do Pai, como havereis de ser salvo? Ele é aquele que escreve o nome no livro da vida, assim como também risca, porque como o próprio Deus Altíssimo diz, assim como o Filho do Homem atualmente está com o governo sobre os seus ombros, ele diz, assim usa a misericórdia como quer. Ele é aquele que como escreve, ele também é aquele que risca. Por isso é necessário estar em vigilância, em alerta, porque assim como ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que há, a Bíblia diz que assim como há o rio de águas cristalinas que flui do seu trono na cidade celestial, a cidade santa, há um rio de enxofre, um lago de fogo reservado para o grande dia, o juízo, do qual a Bíblia diz que tudo tem um propósito e um tempo determinado debaixo do sol, até o ímpio para os dias do juízo. Devemos perseverar segundo a sua benevolência, contando com aquilo que ele é riquíssimo, e não divide com homens, mas compartilha com o coração contrito e arrependido. A honra, a glória e a imortalidade. E mais um dia, perseverai segundo a fé opera em nós, crendo de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, amando somente o Senhor teu Deus, o único mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e perseveramos segundo o autor e consumador da nossa fé. Em mais um dia que se finaliza, nós somos gratos até aqui nos sustentou o Senhor Jesus, do qual nós depositamos a nossa confiança em Ti. Continua libertando, curando, restaurando o seu povo, que venha arrependimento, a quebrantamento nos corações, do qual o Senhor disse que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. O seu Espírito é aquele que convence o homem do pecado, é aquele que há o aquebrantamento, porque é uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração. Continua restaurando o coração, trocando o coração de pedra por um coração de carne, restituindo o espírito reto, do qual a Bíblia diz que não há necessidade que ninguém ensine quem é Deus, porque todo ser que respira saberá quem é o Deus Altíssimo, os convença dos seus maus caminhos, os converta, que o Espírito reto e inabalável venha fazer morada nos corações dia após dia, venha apagar de vossas memórias todo os seus deuses, do qual são impossíveis de os salvar. Eles venham a buscar somente a Ti, o Deus vivo, invisível, do alto, do qual nós cremos. Bem-aventurado aqueles que
não o viram e creem, porque está escrito, obras maiores fará, porque, como ele disse a Tomé, porque me vistes, crestes, bem-aventurados que não viram e creem. E porque temos atualmente o Espírito com a ascensão de Cristo, o Espírito aperfeiçoado que está pronto para toda boa obra, do qual nós perseveramos dia após dia. Que haja o arrependimento sobre todos os povos e nações, que toda a autoridade eclesiástica, todos aqueles que ensinam heresias, que não se arrependem de seus maus caminhos, que têm distanciado o povo de Deus, que caia por terra em nome de Jesus, que todo altar idólatra caia por terra em nome de Jesus, que toda potestade e principado, todo aquele que é o mentiroso, o pai da mentira, caia por terra em nome de Jesus, que venha prevalecer sobre todos os povos e as nações a sua justiça, a sua equidade, a sua imparcialidade, que todo governo corrupto caia por terra, todo governo que age na parcialidade caia por terra em nome de Jesus. Continua purificando o tempo sobre todo o mundo, derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira dos que vendem pombos, sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania, sobre a Europa. Continua galardoando a cada um segundo as suas próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque de ti não se permite zombar. Assim como o pai ria com desprezo daqueles que se levantavam e zombavam contra o Filho do Homem, assim o Filho nos justifica atualmente e ri com desprezo dos zombadores e insultadores, daqueles que perseveram segundo o Espírito, reto e inabalável, o Espírito que é a verdade. E Ele é aquele que nos justifica e nos concede a vitória diante do seu tribunal. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que não tememos mal algum, porque está escrito, aquele que perder a sua vida a encontrá-la, assim como os apóstolos, ele disse, não intercedo por vós para que vos tire do mundo, mas para que vós venceis o mundo através do Espírito daquele que venceu, e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele é aquele que nos concede a vitória, Ele é aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito. E assim nós perseveramos dia após dia, na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.